O incrível da Copa é que cada seleção tem a sua história, e a gente estava vendo um confronto entre Canadá e Bósnia, onde praticamente nenhuma das duas seleções tem qualquer tradição no futebol em Copa do Mundo. O Canadá participou de 2 Copas, jogaram 6 jogos, perderam todos. Então, para os caras hoje fazer 1 ponto, literalmente é um negócio histórico para a seleção. É o melhor resultado da história do Canadá em Copas do Mundo. Enquanto para a Bósnia não é muito diferente. Como Bósnia, né, um país já separado da Iugoslávia, eles participaram de uma Copa em 2014 e foram eliminados na fase de grupos. Então a gente tá falando de 2 seleções que, pô, qualquer vitória, qualquer gol, qualquer classificação aqui já é um negócio assim para os livros de história. Ainda mais considerando que o time entrou em campo, o da Bósnia, né, sem o Dzeko, grande estrela dessa equipe, e o Canadá entrou em campo sem o Davis, grande estrela também. Então, basicamente, todos os outros jogadores ali que geralmente estão como coadjuvantes das estrelas tinham a oportunidade de entrar em campo e fazer história. E ao contrário do Brasil, onde, pô, tu tem que ganhar uma Copa do Mundo pra tu virar um jogador histórico da seleção brasileira, aqui, de repente, tu fazer um gol, amigo. Tu empatar um jogo, tu já virou herói nacional, entendeu? E essa partida aqui, de certa maneira, me lembrou muito o que foi Coreia do Sul contra a República Tcheca ontem, porque a Bósnia tava como se fosse a República Tcheca, né? Bola longa, bola aérea e inxalá, é torcer pro melhor, enquanto o Canadá, apesar de ser limitado, não ter jogadores fabulosos nem nada, tentava jogar bola, com bola no chão, tentando criar jogadas bem trabalhadas, jogando de forma mais ofensiva, né? Só que o começo deles, tal qual a cerimônia de abertura, acabou decepcionando um pouco. Aqui a cerimônia, vocês podem ver que tava meio anticlímax, porque, cara, o estádio tava muito vazio na hora da cerimônia, né? Vocês podem ver a quantidade de cadeiras vazias aqui. Não são pessoinhas de vermelho com a camisa do Canadá, embora tenha algumas, né? A maior parte aqui são cadeiras vazias. E pra piorar, a taça da Copa do Mundo que eles fizeram aqui com um certo revestimento inflável, cara, descolou tudo, o negócio tava todo capenga, caindo aos pedaços, se liga. Pô, ficou horroroso, cara. Caraca, foi meio vergonhoso essa parte aqui. O negócio caindo aos pedaços ali, mas depois o estádio encheu pelo menos, tá? E no começo aí, cara, a Bósnia já mostrou que o negócio deles era jogo aéreo, quando eles tentam fazer uma jogada aqui. E o atacante que o técnico Barbares colocou no lugar do Dzeko chama Lukic e tem um tipo de jogo parecido. O cara tem 1,90 m e é um grandalhão pra ganhar no jogo aéreo. E foi exatamente o que ele fez. Esse camarada no escanteio da Bósnia recebeu uma casquinha do Kolasinac, vocês podem ver aqui, ele tá aqui. O Eustáquio que tava marcando o Kolasinac, ele ficou muito pra frente, eu não entendi porque que ele se separou tanto da marcação ali. O Kolasinac dá uma casquinha e o Lukic aqui já, né, praticamente em cima do gol ali, já embaixo da trave, consegue enfiar pro fundo da rede e fazer 1-0 pra Bósnia. Com o detalhe de que depois ele passou o jogo inteiro tirando bola aérea na defesa também, né? Os jogadores da Bósnia praticamente todos defendiam a todo momento e o Lukic se consagrou. Mais precisamente, o Lukic disputou 9 duelos aéreos e ganhou todos. Então, a Bósnia pode ficar tranquila que quando o Dzeko aposentar, já tem o herdeiro da camisa 9 ali, né, amigo? Só que antes disso, quem tinha criado a melhor chance tinha sido o Canadá, né? Com essa bola que vem cruzada pra área, o zagueiro tira mal e ela sobra com o nosso camarada Jonathan David, que pega com a perna canhota e chuta muito mal, fraco em cima do goleiro. O Jonathan David, pra mim, é uma incógnita porque sempre que ele jogava pelo Lille, ele metia acho que pelo menos 20 gols por temporada. O nome dele tava sempre entre os atacantes falados aí na Europa por causa disso. Mas a Copa de 2022 dele foi tenebrosa e hoje, por exemplo, ele mais uma vez fez uma Copa muito ruim. E os torcedores da Juventus, que não são muitos que me assistem, mas certamente tem alguns de vocês que viram jogos da Juventus na temporada, ficaram muito insatisfeitos com ele também, que não conseguiu render pela velha senhora. Acho que ele fez menos de 10 gols na temporada aí lá na Itália, né? Então como que um camarada desse tava sempre metendo tanto gol na França? É uma incógnita. Aqui ele foi muito mal. O técnico deles, que é o Jesse Marsch, mano, o cara tava assim, perdendo a cabeça, velho. O cara tava despirocando completamente na beira do campo ali, gritando, pulando, por conta dessa chance perdida. E não seria a única, cara. O Canadá, por vezes, eles conseguiam criar boas jogadas, com futebol bem jogado, mas não conseguiam concluir. Ó, essa bola vem enfiada para o Oluwasse, que tá disputando a bola com o Muharemovic, que fez uma partida. Esse guri é bom de bola. Esse camisa 4 aqui, com o cabelinho amarelinho, né? Bom zagueiro da Bósnia aí. O Oluwasse se disputa ali, consegue ganhar no corpo, faz o giro, tudo perfeito. Me dá até pena, porque o cara fez literalmente assim uma jogada de centroavante de manual, de dicionário. Só que na hora de finalizar, ele manda muito mal de canhota pra cima, pra fora, né? Manda pra cima. E tu pode ver que depois que a Bósnia fez o gol, só dava Canadá. Os caras estavam jogando bem. Só que o que adianta tu chegar na cara do gol e finalizar, pô, dessa maneira, né? Já no segundo tempo tem esse lance polêmico em que o nosso querido Oluwasse vai sair disputando a bola com o goleiro. O goleiro, cara, dá um soco na bola, só que depois as mãos dele batem no Oluwasse
e aí fica como se fosse um soco na cara e fica naquela dúvida, né? Será que o goleiro vai ser expulso, vai ser pênalti, o que vai acontecer? O árbitro fez a interpretação correta, na minha opinião, que foi o seguinte, ele deu um soquinho na bola, só que o cara tava tão perto que não tinha como evitar a colisão, né? É diferente de, pô, o cara dar um soco na bola, esticar o braço lá na frente, dar um socaço na cara do maluco. Não, ele fez assim e, cara, tava muito perto, foi uma disputa muito próxima, ele chegou antes. E não acho que ele foi imprudente, ele fez uma jogada perfeita de goleiro, saiu e deu um soquinho na bola. Me parece um lance de azar acidental, é muito diferente de tu chutar a bola e levantar a perna lá na altura do peito de alguém, por exemplo, né? Então creio eu que foi o correto não expulsar, não fazer nada com o cara, até porque tava impedido depois desse lance aqui, beleza? O Canadá fez uma das melhores jogadas da Copa do Mundo até o momento, quando esse camarada aqui cai na ponta, acho que é o Miller, ele toca pra trás aqui, tem um passe de um camarada pro Eustáquio, o Eustáquio deixa na cara do gol o Lariea, né, que é o lateral esquerdo do Canadá, que, cara, ele domina botando na frente de forma linda e finaliza muito com categoria pra botar no cantinho, e aí vem o Kolasinac, aquele mesmo ex-Arsenal, né, cara, que chega ali e acaba metendo o pé na bola, ele vai fazer um gol contra, na real, mas ele manda no próprio travessão. E assim não foi gol contra, ele tirou a bola, beleza? Ele salvou um gol certo do Canadá. Então, pra mim, ele foi herói. E, inclusive, a gente estava discutindo internamente que o Kolasinac foi o melhor do jogo. Ele defendeu para um caramba, deu assistência pro gol do Lukic e ainda salvou esse gol do Canadá aqui. Ó, o Eurão cravou que ele foi o melhor em campo. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, rapaziada. Eurofuteiros, estamos fazendo um trabalho bem direitinho lá no nosso perfil, então, por favor, dá essa moral pra gente, beleza? Aliás, não só o Kolasinac, né? O Muharemovic e o Katic, os outros dois zagueiros, né, da seleção da Bósnia, jogaram muito bem. Os caras, basicamente, são uma seleção compacta, cara, que depois que fez 1-0, ficou ali num jogo físico, tirando a bola de todo jeito na área, espanando as bolas do Canadá, bloqueando chutes, travando os camaradas canadenses. Então eles estavam muito bem no jogo defensivo e físico, né? Mas no ataque era uma pobreza que só, né? Era bola longa, bola aérea, só que muito pouco. Aqui tem um contra-ataque em que sai quase sem querer, porque vem uma bola lançada, o jogador do Canadá tira errado, e no que ele tira errado ele dá uma casquinha pra trás, a bola cai com o Memic, que na cara do gol demorou uma eternidade e tentou puxar pro lado errado. Ele foi, assim, ele foi muito mal nesse lance. Eu acho que o correto, né, claro, falando da minha cadeirinha aqui bem confortável, né, era o cara cavar, porque o goleirão foi pro chão. Só que ele tenta puxar pra onde tava vindo a cobertura do Eustáquio. Então não só ele tinha um goleiro pela frente, mas ele puxou justamente pro lado onde tinha mais um adversário, né. E no final das contas o goleirão esticou a perna ali e conseguiu tirar essa bola, que certamente seria o 2-0 da Bósnia. Por falar em gol, claro que tem mais uma chance que a bola vai na cabeça do Oluwasse. Ele manda pro gol e dessa vez é o Katic, o camisa 18, né. Ele jogou muito esse cara, jogou muito absurdo, tirou várias bolas ali, conseguiu tirar essa em cima da linha, ou seja, duas bolas que a Bósnia tira em cima da linha, né, poderiam certamente ter perdido essa partida. Aqui vale destacar a entrada do camisa 19, que é o Alaibegovic, é um camarada considerado aí o futuro do futebol bósnio, ele tem 18 anos e realmente é driblador, assim, é muito bom jogador, né. E aqui sai o gol do Larin, que é uma história muito interessante também, porque é o seguinte, né? Primeiro que vem o Ikoné, acho que é, fazendo a jogada, que ele é meio campista, vem lá da ponta esquerda, faz a jogada pelo meio. Aqui tu pode ver que a defesa da Bósnia estava montadinha. E esse camarada número 14 aqui, que é o... Não, 24, né? Que é o Promise David. Ele tava aqui assim, ó, sendo marcado pelo Muharemovic. Só que ele teve a inteligência de dar dois passinhos na frente pra receber a bola com liberdade. E ele também teve a visão de dar só um toquinho assim, ó. Só de lado do pé, ele joga essa bola para o Larin, que com um pouco de técnica, um pouco de sorte, fez uma jogada perfeita de centroavante, né? Ele domina meio que com o lado de dentro da coxa, já fazendo o giro, e aí a bola caiu, ele mandou o sapataço e contou com uma baita sorte também, porque a bola desviou no jogador da Bósnia no meio do caminho e tirou do caminho do goleirão, né? Então o Canadá empatou de uma forma engraçada, porque é o seguinte, cara, a gente tava vendo esse artigo aqui, que o tal do Larin era titular da seleção canadense, né? Mas acabou aí ficando 14 jogos sem fazer gol pela seleção e perdeu a vaga de titular. Aí o cara vai pro banco e quando volta, mete um gol. É doideira como é que o futebol funciona, né? O último gol dele pelo Canadá tinha sido dia 16 de outubro de 2024, faz quase 2 anos, amigo. E o cara foi tirar a seca justamente numa Copa do Mundo. E eu falei pra vocês, o cara entrou pra história, porque é o primeiro ponto do Canadá em Copas. É doideira, mas é verdade, cara. E no último lance ele tem mais uma chance ainda, em que ele vai fazer o gol de canhota e chegou o Muharemovic pra conseguir travar ele no momento espetacular, ali no momento certo, né, e fazer com que o 1-1 ficasse no placar. Tu dá uma olhada nas ações defensivas do Muharemovic durante a partida. Olha só,
O cara tava intransponível. Ele teve 25 contribuições defensivas. Ele cortou 21 bolas, cara. É inacreditável. O cara tava um muro. E ele é meio jovem, né? Acho que ele tem 23 anos, se eu não tô enganado exatamente. E, cara, muitas vezes alguns defensores se destacam em competições de seleções assim, fazendo o quê? Jogando em bloco baixo, o cara fica afastando bola, espanando bola. E quando esse cara vai tentar dar um pulo para um time maior, por exemplo, em que o time tem a posse de bola e o cara tem que jogar com a bola no pé, o cara tem que de repente correr para trás em recuperação, né, fazendo cobertura, as coisas mudam para muitos jogadores. Então eu lembro muito que na Copa do Mundo de 2022 teve um camarada que era o Maguire australiano, que era o Harry Sutar. Esse cara fez uma Copa fantástica porque a Austrália defendia com bloco baixo e ele era muito bom pelo ar. A bola vinha na área e ele tirava. Ele tinha números defensivos fabulosos naquela Copa do Mundo. E eu pensei que, pô, esse cara vai de repente conseguir uma vaga no time maior muito em breve. Ele foi pro Leicester e mal jogou. E acabou que a carreira dele não conseguiu se desenvolver a partir dali, apesar de ter feito uma Copa do Mundo brutal. Então, eu não sei como é que vai ser a carreira do Muharemovic, por causa dessa diferença de estilos que tem quando você joga num time pequeno e joga num time grande, né? Mas me parece um cara muito talentoso que fez uma partida hoje fantástica, tá? Ó, vê se não parece o jogo da Coreia do Sul. O time da bola aérea abriu o placar de bola aérea, né? E depois o time que joga mais bola conseguiu empatar. No caso da Coreia até viraram, né? Mas acho que realmente foi merecido o Canadá. Jogou mais bola e saiu com o seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo. Pra você pode ser 1-1 qualquer. Para os jogadores do Canadá, os caras acabaram de fazer história, tá? Só uma pena que a gente não viu o Dissecão entrando em campo, né? E nem o nosso querido Davis aí. Mas eu tenho quase certeza que Canadá e Bósnia passam de fase. Por quê? Eu imagino que ambos vão ganhar do Catar. E aí, amigos, com 4 pontos, a probabilidade de eles passarem no mínimo em terceiro lugar, né, é muito grande. Então acredito que Canadá e Bósnia estarão na próxima fase, né? Esse um pontinho é valioso, cara. Se tu começa a Copa do Mundo já perdendo, o negócio já aperta demais, entendeu? Se não for inscrito no canal, inscreva-se, entre pra nossa comunidade e acompanhe a Copa do Mundo aqui comigo com pós-jogos todos os dias, beleza?